Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos, então, para o quinto e último dia de aula, tá? E aí, o assunto de hoje vai ser correlação de Pearson e regressão linear, a correlação de Spearman, tá? A correlação de Pearson para dados paramétricos e a correlação de Spearman para dados não paramétricos. E o teste de Q quadrado, que seria do dia de ontem, né? Mas eu transferi para hoje, tá? Começando, então, com a correlação de Pearson, né? A correlação de Pearson é uma associação entre duas variáveis que são numéricas, tá? Medidas, né, ou contagens, tá? Esse tipo de dado, de informação, a gente monta, né, para verificar a associação de y em função de x, né? Então, pode acontecer que, à medida que aumente o valor de x, aumenta o valor de y. Aí temos uma associação, correlação positiva. Pode acontecer também que, à medida que aumenta o valor de x, diminuam os valores de y, e nós temos uma associação negativa, uma correlação negativa. E pode acontecer a situação também em que aumentem os valores de x e os valores de y se mantêm inalterados. Aí temos a situação da ausência da correlação, tá? Essa correlação aí, esses valores, né? Eu vou tirar isso aqui porque eu mudei os testes, tá? Por isso que eu não mandei coisa para vocês. Então, essa correlação de Pearson, a correlação paramétrica, tem como premissas que x e y devem ter distribuição normal, tá? As variâncias de x e de y têm que ser homogêneas, e eles têm que ser dados independentes, tá? Bom, então, o que a gente vai analisar? A variação de y em função de x, tá? Ela pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser ausente, tá? Quando a gente vai fazer uma correlação, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um gráfico, que é o plot. O plot, a função plot que a gente já viu na aula de gráficos, é o scatter plot, tá? E a gente vai verificar qual é a tendência, né? Então, primeiro a gente verifica uma tendência. Então, a ideia é verificar se existe uma tendência e depois partir para as premissas, tá? As premissas, se tem distribuição normal, se as variâncias são homogêneas, né? Se os dados são independentes, tá? Então, e quando você faz o teste de correlação, o resultado é um Rzinho, que é o coeficiente de correlação, que ele mede a força da associação, tá? Então, existem valores para esse R, né? E tem também o R ao quadrado, que é o coeficiente de explicação ou determinação, né? Ele explica o quanto os valores de y variam em função de x, né? Independente de um aumento, se esteja ocorrendo uma correlação positiva, ou uma correlação negativa, ou uma ausência de correlação, tá? Existe uma escala de valores, né, conforme as áreas, mas o ideal é você trabalhar com R próximo de 1, tá? Então, como a correlação ela está medindo a associação de variáveis que são quantitativas ou são contagens, isso é fruto de valores de organismos, né, os objetos de estudo. E, então, existe uma variação, por exemplo, de altura, né, de peso, ou de comprimento, de peso de cada indivíduo. E, então, a correlação, ela nunca vai ter, para dados biológicos, um R1, tá? A não ser para dados matemáticos. Então, existe essa escala aqui de Levy, em 1987, que ele cita, ó, o valor de R, que é o coeficiente de correlação, que mede a força da associação do Y em função do X, quando for 0, é ausência de correlação. Quando for 0,10, correlação positiva fraca, porque ele é positivo. Quando for 0,50, indicando uma correlação negativa, desculpa, 0,50 positivo, uma correlação positiva. Então, os valores que são positivos são correlações positivas. Então, 0,50 é positiva moderada, 0,95 é forte, e 1 seria a correlação positiva perfeita, que não ocorre com dados biológicos, tá? Do contrário, também, temos ausência de correlação, mas, se for o sinal negativo, ele quer dizer que a correlação é negativa, né? Então, 0,10 é uma correlação fraca negativa, menos 0,50 é fraca negativa, moderada negativa, menos 0,95 é negativa forte, e a menos 1 correlativa a perfeita, tá?
As hipóteses desse teste é que o H0, a princípio, não há uma associação, não há uma correlação entre x e y, ou y e x, ou os dados são independentes. Ou seja, a princípio, quando você vai fazer cada teste, que a hipótese H0 da negação é que não existe diferença. Então, se por um teste T não existe diferença na H0 entre as médias, por uma nova não existe diferença entre as médias, né, porque essa diferença é devido ao acaso, na correlação também, não há uma correlação, né, então, a princípio, você tem uma associação entre duas variáveis, e a hipótese H0 diz que não há uma associação. Aí você tem que testar, através do teste de correlação, se há uma associação, né, rejeitar a hipótese H0, tá? Bom, aqui a gente vou dar um exemplo da correlação paramétrica de Pearson, tá? Bom, aqui, coisas que eu já falei aqui. Então, eu peguei um exemplo do Fonteles, 2012, tá? Que é um livro voltado para a área da saúde, mas ele tem uma coisa que é interessante aqui, que ele explica, né, a correlação que é interessante, tem alguns detalhes que não são citados em outros livros. Eu achei interessante citar nesse curso. Então, o estudo aqui é feito com ratos, tá? Estão testando o ganho de peso diário, tá? De ratos, versus o consumo de proteína, a proteína do leite, a caseína, né? Caseína. Então, eles confinaram os animais por 14 dias e começaram a dar a caseína e mediam o ganho de peso diário, tá? Então, a variável Y é a nossa variável resposta, que é o ganho de peso diário, e o X é o consumo de proteínas que é de caseína, tá? Caseína. Então, o ganho de peso diário é em gramas, tá? E o consumo de proteínas de caseína é em gramas. Aqui nós temos os dois vetores, ganho de peso, né? E consumo de proteína, tá? São, aí eu já montei, né? Então, aqui. Ok, ganho de peso e consumo de proteínas. Ganho de peso e consumo de proteínas, esses dois vetores são numéricos, né? Porque a correlação de Pearson, ela trabalha com dados numéricos, tá? Então, contagens ou medidas. Nesse caso aqui é peso, é uma medida. A estrutura, né, a gente sabe que é um valor numérico, que é um vetor. O N amostral, ele é de 10 para cada grupo, tá? E aqui, então, eu vou montar uma tabela, pessoal. Vou montar uma tabela com a função cbind, né, do CP e GP, certo? E vou converter em data frame, certo? Então, aqui tabela, né? Já expliquei nas outras aulas. Converti em uma data frame e agora a tabela nós temos aqui. Então, nós temos essa tabela aqui agora, tá? Com ganho de peso, que é a variável Y, e o consumo de proteína, que é a variável X. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a tendência. Então, a gente vai fazer um gráfico de plot. Então, pelo gráfico de plot, o que a gente pode perceber aqui? Que à medida que aumenta o consumo de proteína, né, o ganho de peso tem uma certa variação aqui, né? Só que ainda a gente não consegue perceber ainda bem essa variação, né? Pode ser que não, parece que não tem uma variação, parece que aumenta, né, ou parece que diminui, mas se a gente pegar o primeiro ponto e o último ponto, vocês vão perceber que tem um aumento. Se eu usar aqui grosseiramente o plot, né, agora substituindo os pontos pela linha, né, a gente vai ver um gráfico grosseiro, tá, mostrando que existe uma tendência, né. Bom, mas ainda a gente tem um gráfico grosseiro, porque tem o primeiro ponto e o último ponto, e aqui são pontos espalhados, né, ou seja, os pontos não estão ao redor da média, da linha central, né? Então, vou me antecipar aqui, a gente já viu isso aqui em editando gráficos. Eu vou criar um modelo, tá? Para plotar uma linha, tá? Então, eu crio um modelo, essa criação do modelo é a mesma coisa que eu usar para criação do modelo de uma regressão, tá? É modelo, regressão, LM, que é a função da regressão, variável resposta e variável independente. Então, primeiro eu crio um modelo, tá? E aí, eu vou fazer um plot, certo? E eu vou usar a função abline desse modelo que eu criei, né? Lembrando aqui, ó, o que aconteceu?
Aconteceu o quê? Que agora a gente sabe que a tendência é positiva, né? A gente sabe que tem pontos espalhados aqui, né? Que deveriam estar mais próximos, né, da reta aqui, certo? Então, a gente sabe que tem uma tendência, né? Ou seja, de aumentar, né, o comprimento, o consumo de proteína. Quando aumenta o consumo de proteína, aumenta o ganho de peso. Então, só por essa tendência aqui, nós já podemos verificar que a correlação é positiva, tá? Então, para criar essa linha de tendência, como eu falei na aula de editando gráficos, a gente precisa criar um modelo e depois fazer a B-line. Então, essa B-line, ela tem, né, ela tem aqui, mas depois eu falo, lá na correlação. A B-line, ela tem, para montar, então, ela tem o valor de A e o valor de B, né? Então, nesse modelo criado, eu até posso mostrar aqui, tá? Eu posso mostrar aqui, modelo 2, tá? Nós temos um intercepto, né? Um intercepto de 14,74, tá? Esse gráfico aqui não está mostrando muito as dimensões, né? Certo? E um valor de B positivo. Isso já indica que a correlação é positiva. Então, você olha para o gráfico e vê que a correlação é positiva, porque aumenta o consumo de proteína em função, aumenta o ganho de peso, né? Que essa é a nossa variável de resposta, aumenta o ganho de peso, aumenta com o aumento do consumo de proteína. E o valor de B já reforça isso aí. Mas isso aqui é lá para a regressão, tá? Eu só queria mostrar a tendência para vocês podem usar isso aí. O próximo passo é verificar se os valores de ganho de peso e de comprimento, consumo de proteína, né, eles têm uma distribuição normal, porque o teste tem que ter distribuição normal. Então, eu faço o teste de Shapiro-Test e eu verifico aí o quê? Que tem distribuição normal. Então, beleza, tá? Tem distribuição normal, é um caminho, estou no caminho para fazer uma correlação. Agora eu vou testar a variância. A gente percebe aqui, né? A gente vai perceber aqui que os pontos não estão muito em cima dessa linha, próximos à linha, né? Então, as variâncias, eu vou testar. As variâncias entre consumo de proteína e ganho de peso são homogêneas. Contra H1, as variâncias de consumo de proteína e ganho de peso não são homogêneas, ou seja, são heterogêneas, né? Então, eu vou testar. Então, eu preciso de ter variâncias homogêneas, tá? O que acontece? Olha aqui o p-valor. P-valor deu rejeito H0, porque ele é menor que 0,05, tá? Então, significa dizer que as variâncias são heterogêneas, ok? Bom, eu peguei o exemplo do Fonteles, né, como eu falei para vocês, e ele faz o teste igual para mostrar, eu quero mostrar um detalhe do teste aqui, que não são mostrados em outros cursos, né, mas um detalhe que é interessante. Bom, então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que as variâncias são homogêneas para fazer o teste, tá? Então, eu faço o teste de correlação, tá? Que a função é core-test, então, vou usar a função core-test. A função aqui é a core-test. Nós temos aqui a variável independente, tá? Independente. Aqui a variável dependente, certo? Variável dependente. Aqui var igual. Vamos colocar como true, que seja verdadeiro, tá? O método é Pearson, letra minúscula, tá? Entre aspas. E a alternativa é bilateral. Alternativa é two-sided. É um teste bilateral, tá? Então, eu montei aqui a programação do teste de correlação, tá? Certo? Então, eu faço aqui. Então, testando isso aí, né? A hipótese é que não há correlação entre comprimento padrão, consumo de proteína e ganho de peso. Por quê? Porque essa associação pode ser devido ao acaso. Mas como eu não sei, a hipótese H0 sempre é a hipótese que vai dizer que você não sabe. Você precisa testar. Então, o que a gente quer é rejeitar a hipótese H0. Tá? Então, o que eu vou fazer? Faço o teste, tá? Então, o que dá? O p-valor, ele é 0,00772. Com o p-valor, eu estou dizendo
que existe uma correlação, tá? E o R é 0,78, tá? Ou seja, existe uma correlação positiva, tá? Eu rejeito H0, por causa que o p-valor é menor que 0,05, tá? Então, vou escrever aqui 0,007285, tá? Então, por isso que eu rejeito H0. E o R é 0,78. Está entre uma correlação moderada a alta, tá? Então, R é 0,78. O coeficiente de explicação, eu elevo ao quadrado esse R e multiplico por 100, 100%, tá? Então, aqui, o coeficiente, ele explica 60,84%, né? O que o R está dizendo? Que 60,84%, né, da variação do ganho de peso em função do consumo de proteína é explicado por esses dados aí que a gente tem, né? Então, se a gente for verificar aqui, ó, a gente pegar, se nós pegarmos, né, 100 menos 60,84, nós teremos que 39,16% são devidos a são devidos a outros fatores, tá? São devidos a outros fatores. Outros fatores que não foram testados, né? Os fatores que não foram testados. Tá? Então, é essa variação, né? Então, o que você testou, o que nós testamos foi o ganho de peso em função do consumo de proteína, né? Certo? Então, essa relação de ganho de peso em função do consumo de proteína é explicada com 60,84%, usando esses dados, tá? E aqui 39,16% são os resíduos, são os fatores que estão aqui que não foram testados, tá? Bom, então, o que a gente tem que fazer? Eu fiz a correlação, né? A correlação foi significativa, né? E eu faço a correlação sempre para achar uma correlação e achar um modelo para fazer uma estimação, né, de valores que não foram coletados, tá? Então, eu uso a regressão. A regressão é uma equação reduzida da reta, tá? Regressão. O que é a regressão? Nada mais é do que uma equação reduzida da reta, que você vai estimar valores de y, né, em função de valores de x que não foram coletados, maiores ou menores, não importa, valores não coletados, tá? Então, a equação de regressão, a regressão é uma equação, tá? Então, a regressão é a equação reduzida da reta, tá? Então, você tem o y estimado é igual o a mais o b, vezes o valor de x, tá? E a equação de regressão tem esses dois parâmetros aqui. Tem o a, que é o coeficiente linear, né? Então, o a é o ponto em que a reta, essa aqui, toca o eixo do y, quando é zero, e o b é a inclinação, é o coeficiente angular, tá? Então, isso é muito importante, né? Quando a correlação é positiva, o valor de b é positivo, e o valor de r é positivo, tá? Por outro lado, quando a correlação é negativa, tem sinalzinho de menos aqui, tá? Isso indica que a correlação, ou seja, a correlação negativa, a reta ela fica ao contrário, à medida que aumenta o x, diminui o y, tá? Então, o valor de b é negativo e o valor de r é negativo, tá? Então aqui nós teríamos uma correlação positiva, né? Positiva, e aqui nós teríamos, né, estimado uma correlação negativa, tá? Correlação negativa. Então, aí vocês viram que tanto aquele R varia tanto para a escala de Eleven para correlação positiva e negativa. Bom, então, para eu fazer a regressão, eu tenho que fazer... Como é que eu faço a regressão? Eu monto, né, o objeto, né? Então, o que eu vou fazer aqui? A regressão é o objeto da regressão, que vocês salvaram, né,
a tabela, né? Certo? LM, não é que salvou a tabela. Esse é o objeto para você fazer a regressão. LM, variável resposta, tá? Variável til, variável independente. É isso aqui só, tá? Então, eu criei esse nome aqui do objeto da regressão, tá? Que ele vai salvar, vai ficar copiado e salvado o teste da regressão, tá? Então, você vai, Ctrl Enter, pronto. Já apareceu regressão aqui, já temos o resultado. Para visualizar a regressão, é que nem da nova, usamos a função summary, tá? Para visualizar regressão, né, usamos a função summary. E o nome do objeto que guarda, né, que guarda a regressão. Tá bom? Certo? Então, aqui, pá. Então, eu vou colocar a função summary, e aí, o que a gente vê aqui? A gente vê, né, que a fórmula, né, do modelo é ganho de peso em função do consumo de proteína, tá? E aí nós temos aqui, ó, o intercepto, que é o valor do A, o A também é chamado de intercepto, que é o coeficiente angular, e o B, que é aqui o consumo de proteína, né? Esse é o valor de B, tá? Então, intercepto, valor de B. O que é interessante, né, é que seja significativo. E essa correlação aqui, ela é significativa. Então, também para correlação, nós temos que ter as nossas hipóteses. Então, a H0, o modelo não é significativo, né? Qual o modelo? De ganho de peso em função do consumo de proteína. E H1 é que ele é significativo, né? Então, para fazer a regressão, você tem que ter uma correlação positiva ou negativa significativa, tá? Aí, para fazer uma regressão, você também tem que ter uma regressão, um modelo positivo ou negativo significativo. Então, aqui a gente olha aqui, ó, e a gente está vendo o quê? Que o modelo, né, ou seja, que o modelo é significativo, que eu rejeito H0, tá? E o valor de B, ele tem que ser significativo também. Bom, então, eu rejeito o modelo significativo e eu posso construir a equação para estimar os valores, né? Uma forma da gente ver de forma mais rápida, pessoal, os valores de A e B é utilizando essa função coef, tá? Essa função coef, ela vai mostrar, né, só os valores de A e de B, né? Certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Com a coef, ela vai mostrar, né, sem o summary, os valores de A e de B. Então, o A é 14,74 e o B 2,70. Então, temos aqui os valores. Pronto. Então, o A, coeficiente linear 14,74 e o B é 2,70. Então, a nossa equação, né, que a nossa variável y é ganho de peso, que agora é ganho de peso estimado, é da equação reduzida da reta, né? Nós temos aqui A mais B vezes X, tá? O Y estimado. Essa é a equação, tá? Então, nós temos aqui, o Y estimado é A mais B vezes X. É isso aí que eu tenho, que é o ganho de peso estimado, tá? Que é igual a A mais B vezes o X, que é o consumo de proteínas, tá? Então, assim, nós temos a nossa equação montada. O que significa dizer, o que significa isso aqui? 2,70, né? Nós temos gramas isso aqui, tá? Isso aqui é em gramas e o ganho de peso é em gramas também. Significa dizer que, como o nosso B foi positivo, que a cada aumento de 1 grama, né? Cada aumento de 1 grama no consumo de proteína, o ganho de peso aumenta 2,70 gramas, tá? É isso que quer dizer aqui. A cada aumento no consumo de proteína, a cada aumento de 1 grama, que está medido em gramas, a cada aumento de 1 grama, né, no consumo de proteínas, o ganho de peso, né, que é a variável resposta, aumenta 2,70 gramas por dia, tá? Então, em média, né, esse valor em média, aumenta 2,70 gramas por dia, tá?
Então, é isso aí por isso que eu queria citar esse valor aqui, porque essa é uma informação importante, né? Então, é importante dizer, né, que a cada grama do consumo de proteína, a cada grama do consumo de proteína, espera-se que aumente, em média, 2,70 gramas do ganho de peso, tá? Então, a cada grama da variável independente que aumenta, espera-se que aumente 2,70 gramas da variável resposta, tá? E se fosse uma correlação negativa, seria o contrário. A cada grama que diminui, você vai diminuir também 2,70 gramas da variável resposta, tá? Então, eu queria falar isso aí. Então, eu acho que por isso que o autor também não transformou os dados, né, não aplicou log lá, porque utilizando log para explicar isso aqui fica mais complicado, né? Você tem que passar de log para o valor original, e aí fica meio estranho. Bom, então, eu salvei, né, isso aqui, esses dados aqui, no objeto tabela, né, que é ganho de peso e consumo de proteína. Então, assim, se a cada grama do aumento, né, porque aqui é positiva, se a cada grama do aumento do consumo de proteína espera-se aumentar em média 270 gramas na variável resposta, no ganho de peso, então eu fiz uma estimação aqui. É importante citar que o teste de correlação, ele não implica numa causa, né? Então, ou seja, eu montei uma equação para estimar e se, por exemplo, encontrar um rato que tem um consumo de 0,75 igual, não é garantido que o ganho de peso seja este aqui, porque nós estamos trabalhando com valor estimado, certo? Então, você pode pegar valores menores, pode pegar valores maiores, mas sempre um valor estimado. Então, uma das coisas que fala na correlação é que ela não implica em causa e efeito, tá? Então, é um valor estimado, pode ser que aconteça ou não, tá? Então, no caso aqui, eu peguei e montei, né? Então, por exemplo, para o consumo de 15,75 gramas, eu montei, coloquei isso na equação, né? Para o consumo de 15,75 gramas, eu tenho um consumo, né? Eu tenho um ganho de peso estimado de 57,26. Percebam, né, que o resultado aqui desse valor que foi coletado, né, durante o estudo, que indicava que 15,75 dava 52,73. Eu repeti o valor de 15,75 e olha só, deu 57,265. Então, é uma estimação, tá? Então, eu coloquei aqui, né, e nós vimos que esse valor é 57,265. Tá? Então, o que diz aqui? Que para cada grama do aumento da variável independente, aumenta-se 2,70 gramas da variável resposta. Para cada proteína, aumenta-se 2,70 gramas do ganho de peso. Aí eu coloquei aqui, aumentei aqui 1 grama, né? Então, tinha 15,75, aumentei para 16